Seja bem-vinda, seja bem-vindo em mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos continuar respondendo questões sobre a organização do Estado, né? Com foco aí, obviamente, no exame de ordem. Eu agradeço demais a tua presença. Não esquece de curtir, de compartilhar e de fazer a inscrição no canal também, porque isso é importante. A gente consegue ampliar o alcance. Outros colegas, outras colegas que estejam estudando a disciplina que a gente trabalha aqui no canal, possa ter contato com o conteúdo. Então, obrigado de verdade. E sem mais delongas, eu já vou colocar na telinha de vocês aí a terceira questão sobre a organização do Estado, para que a gente faça a leitura e tente encontrar as informações mais importantes para a resolução da respectiva questão. Então, olha aí na telinha a terceira questão aqui dessa playlist de organização do Estado, que foi uma questão, retirada lá do 18º exame de ordem que aconteceu em 2015. Vamos lá. A parte da população do estado V situada ao sul do seu território, insatisfeita com a pouca atenção que vem recebendo dos últimos governos, organiza-se e dá início a uma campanha para promover a criação de um novo estado-membro da República Federativa do Brasil. O estado N, que passaria a ocupar o território situado na parte sul do estado V. O tema desperta muita discussão em todo o estado, sendo que alguns argumentos favoráveis e outros contrários ao desmembramento começam a ganhar publicidade na mídia. Reconhecido constitucionalista, analisa os argumentos listados a seguir e afirma que apenas um deles pode ser referendado pelo sistema jurídico constitucional brasileiro. Assinale-o. Vejam, antes da gente fazer a leitura das alternativas, a gente precisa relembrar o seguinte, né? É natural do federalismo que os estados federados eles permitam uma espécie de reconfiguração interna, ou seja, a possibilidade de criação de novos entes da federação. Então, o texto da Constituição de 88, né, especificamente ali no artigo 18, os parágrafos 3º e 4º, respectivamente, possibilita a criação tanto de novos estados-membros quanto de novos municípios. Isso é normal, né? A reorganização da perspectiva do federalismo dentro de um território. Então, naturalmente, a nossa Constituição ela permite criação de novos estados e criação de novos municípios. Por exemplo, a possibilidade de fusão, né, de dois ou mais municípios, ou dois ou mais estados se juntarem, né, perderem as suas respectivas personalidades jurídicas e darem origem a um novo estado. Imagina, Pernambuco e Paraíba se fundindo, dando origem a um novo estado. A possibilidade também, tá, pessoal, do chamado desmembramento, ou seja, de um estado perder parte do seu território. Agora, existem aqui possibilidades. Imagine que o estado de Pernambuco perde o município, sei lá, de Petrolina, né? O que é que vai acontecer quando houver esse desmembramento? Depende, porque pode haver o chamado desmembramento anexação, ou seja, um estado pode perder parte do seu território, que vai ser anexado a um outro estado, né? Por exemplo, Petrolina ser anexado ao território do estado da Bahia, né? O nome desse fenômeno aqui seria desmembramento por anexação. Ou também pode haver o chamado desmembramento formação. O que seria isso aqui? Seria basicamente o Estado perdendo parte do seu território que daria origem a um novo ente da federação, a um novo Estado. Então, por exemplo, ficando aqui nessa mesma exemplificação com o município de Petrolina, imaginem que o município de Petrolina deixa de ser do estado de Pernambuco e se torna um estado autônomo, né? Então, a gente tem essa possibilidade de um câmbio dentro da ordem federativa interna, de criação de novos estados, de rearranjos territoriais. O parágrafo 3º ele é muito importante nesse sentido e eu recomendo demais a leitura, porque há essa possibilidade, né? Quais são os requisitos que esse parágrafo 3º impõe? Ele diz, olha, a população tem que ser consultada, né? A população diretamente interessada, não só a população, por exemplo, do estado de Pernambuco, se fosse haver um desmembramento aqui por anexação. Então, se a gente perde parte do território que vai ser anexado ao estado da Paraíba, a população diretamente interessada é aquela que vai sofrer os impactos diretos dessa reconfiguração. Então, não é só a população do estado de Pernambuco que vai perder parte do seu território. A população, eventualmente, que vai receber, né, do estado que vai receber esse novo território, também é diretamente interessada.
Porque você vai ter que ter uma reconfiguração aqui de serviços públicos, de aspectos de representatividade, de aspectos orçamentários e etc. Então há uma amplitude aqui no que diz respeito a essa ideia de população diretamente interessada. Um outro ponto aqui também é que o texto diz que quem cria município, né, aliás, quem cria o Estado é o Congresso Nacional através de uma lei complementar. Então a população ela é convocada, ela pode dizer sim ou não àquele eventual desmembramento, né? E se ela disser não, para o processo naquele momento, tá? Não pode o Congresso ir à frente no processo legislativo se a população não concorda com aquele desmembramento. Recentemente, aqui em 2016, teve um plebiscito lá no estado do Pará para que houvesse ali eventualmente o desmembramento do território do Pará, que daria origem a 2 novos estados, né, Tapajós e Carajás. E em 2016, né, a população do Pará disse não ao desmembramento do seu território. Então, acabou ali aquele processo. Só diante de uma nova consulta, de um novo procedimento, é que pode haver a possibilidade de uma aprovação e posteriormente que o Congresso Nacional crie. Mas notem, tá? Se a população diz não ao desmembramento, não pode o Congresso mesmo assim avançar no processo legislativo. Agora, se a população diz, olha, a gente concorda com o desmembramento do respectivo Estado, isso não significa dizer que efetivamente o Estado vai ser criado, que haverá efetivamente a consolidação do desmembramento. Porque é o Congresso que tem que aprovar mediante uma lei complementar. Então o processo legislativo tem que ocorrer, o debate tem que ocorrer para que haja a formação, né, a criação ou não daquele novo ente da federação ou eventualmente uma reorganização territorial. Perfeito? Então leiam o parágrafo 3º do artigo 18, que ele é muito importante para fins de resolução desses enunciados aqui. Deixa eu voltar na telinha. E vocês já fizeram aí a anotação do artigo 18 do parágrafo 3º, tá? Então, importante demais, eu vou até registrar aqui, ó. Artigo 18, parágrafo 3º aqui da Constituição Federal, ok? E eu quero fazer referência também a uma legislação que é muito importante, que eu recomendo demais que vocês façam a leitura, que é a Lei 9.000, né? Muita gente negligencia essa legislação, mas é a Lei 9.709 de 98, que é a lei que vai regulamentar aqui a consulta popular, a consulta para plebiscitos e referendos e também exercício de iniciativa popular. Essa lei é pequenininha, você lê ela em no máximo 5 minutos. Então vale a pena você fazer a leitura, tá? E aí a partir dessas breves informações vamos ler as alternativas para ver o que é que o examinador está estabelecendo aqui para a gente de questionamento. Vamos lá. A alternativa A ela diz assim: o desmembramento não poderia ocorrer, pois uma das características fundamentais do Estado Federal é a impossibilidade de ocorrência do chamado direito de secessão. Vejam, de fato, há essa ideia de indissolubilidade do Pacto Federativo. Então, um Estado membro, um município, não poderia se separar do país para dar origem a um novo Estado soberano, a um novo país, tá? De fato, não há essa possibilidade de dissolução do pacto. Inclusive, isso é uma das hipóteses até de intervenção federal, né? A manutenção da unidade nacional. Está ali pelo artigo 34 da Constituição. Mas aqui a gente não está falando de direito de secessão, a gente está falando só de reorganização interna. Então, essa alternativa A, ela está equivocada, porque é possível haver, eventualmente, esse desmembramento, né? Que a população ali do Estado V está tentando propor, mas isso não se confunde com o direito de secessão. Vamos lá, letra B. O desmembramento poderá ocorrer, contanto que haja aprovação por via plebiscitária exclusivamente por parte da população que atualmente habita o território que formaria o Estado N. Acabei de dizer para vocês, né? Quando se fala aqui de população diretamente interessada, a gente tem um conceito amplo, tá? Não é se Pernambuco perde parte do seu território, não é só a população do estado de Pernambuco que vai ser consultada. Se esse território que o Pernambuco está perdendo for anexado por um outro estado, como falei, a população daquele estado também vai ter que se manifestar. Se você quiser até dar uma olhada, dê uma lida no artigo 7º, ok? No artigo 7º dessa lei número 9.709 de 98, que expressa exatamente isso que eu acabei de dizer, né? Nessas consultas plebiscitárias,
população diretamente interessada é tanto a do território que se pretende desmembrar, quanto aquela que sofrerá o desmembramento, né, em caso de fusão ou anexação, também a população da área que se quer anexar e o outro que receberá o acréscimo. Então eu recomendo demais que você faça uma leitura aí do artigo 7º dessa legislação. Então, letra B aqui também está equivocada. Vamos ver a letra C. Além de aprovação pela população diretamente interessada, o desmembramento também pressupõe a edição de lei complementar pelo Congresso Nacional com esse objeto. Então é exatamente isso que eu disse para vocês, né? O Estado efetivamente só é criado quando a lei complementar é aprovada pelo Congresso Nacional. Muito cuidado com essa expressão aqui, lei complementar. Às vezes o examinador diz que Estado é criado por lei ordinária, né? Tanto a criação de territórios, quanto a criação de estados, ou a autorização para a criação de novos municípios, decorre de uma lei complementar aqui, criada pelo Congresso Nacional, perfeito? Então toma muito cuidado com isso. E a letra D, vamos ver o que ela está errada, ela diz assim: além de manifestação da população diretamente interessada, o sistema constitucional brasileiro exige que o desmembramento de estados seja precedido de divulgação de estudos de viabilidade. Veja, essa ideia de divulgação de estudos de viabilidade aqui é um requisito expresso estabelecido no parágrafo 4º do artigo 18, mas é para a criação de novos municípios, tá? Não é para os estados-membros. Embora, do ponto de vista prático, no processo legislativo lá no Congresso Nacional para a criação de novos estados, a própria lei de plebiscito ela diz que o Congresso vai ouvir as assembleias legislativas, né, ou a Assembleia Legislativa do respectivo estado, para que apresente informações técnicas, para que apresente informações que devam ser levadas em consideração na hora do processo legislativo. Mas estudo de viabilidade é requisito expresso na Constituição apenas para a criação de novos municípios. Então, nesse sentido aí, como vocês viram, a letra C é a nossa resposta correta. Então, pessoal, obrigado mais uma vez pela participação de vocês, obrigado pela paciência. Peço novamente, não deixa de curtir, né? Curte, compartilha, faz a inscrição também no nosso canal e a gente se encontra num próximo vídeo tratando ainda sobre a organização do Estado. Então, muito obrigado, bons estudos, até o nosso próximo vídeo.